Amém, gente? Vamos começar? Hoje quero falar sobre proteção espiritual. Nós vivemos constantemente numa batalha espiritual, né? O inimigo das nossas almas, Satanás e os seus demônios, todos os dias, eles planejam, né? Esse é o seu trabalho de noite, querendo nos destruir. Mas o maravilhoso nisso é que nós temos o Senhor que nos protege. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, saiba que o Senhor está te protegendo dia e noite das ações de Satanás contra a tua vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:36, que por amor ao Senhor nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas louvado seja o Senhor que nos guarda, que nos livra do maligno, que coloca ao nosso redor uma cerca, uma muralha de fogo, de proteção espiritual, e Ele nos protege do inimigo. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em Jó. Hoje eu vou falar sobre Jó, né? Sei que vocês ficam ansiosos, e eu quero compartilhar essa palavra com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Jó 1, do 1 ao 12, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Os filhos deles iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tinham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que sem motivo que Jó teme a Deus? Será que é por nada que Jó é tão íntegro, tão fiel, tão temente ao Senhor? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu até esqueci de ler o verso 10 aqui, que diz assim: não é de verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Não é verdade que Deus colocou uma cerca, um muro de proteção ao redor de Jó e de tudo o que ele tem? Quando a gente lê esse texto, né, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando assim: mas como? O homem é reto, o homem é íntegro, o homem se desvia do mal, o homem, não existe ninguém, Deus falou que não tem ninguém igual a ele na terra. E como Deus permitiu que Jó vivesse
tudo isso? Meu amado, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito maravilhoso, perfeito, que muitas vezes vai além do nosso entendimento. Jó foi entender aquilo que estava acontecendo com ele quando tudo passou e chegou no final de tudo. Jó entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele, porque Deus não faz nada, não permite nada que aconteça na nossa vida sem que tenha um propósito. Se é que a nossa vida está nas mãos dele, se é que você é aquele homem, aquela mulher de Deus que entrega a tua vida, que já entregou a tua vida ao Senhor e que realmente confia nele e que anda nos seus caminhos. Isso aconteceu com todos, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, com Jacó. Chegou um tempo o qual eles precisaram passar por algo que tinha um propósito de Deus na vida dele, com Davi. Isso aconteceu e acontece comigo e com você. E nós precisamos ter esse entendimento. Era um momento, eu costumo dizer que Jó, ele era a aposta de Deus. Satanás chegou diante de Deus e disse: também o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, ao redor de tudo que ele tem. O Senhor abençoou tudo. Ele é o homem mais próspero do Oriente. Não há ninguém como ele. É claro que ele vai te louvar. É claro que ele vai ser fiel ao Senhor. Aí Deus disse: ah, é? Então faz o seguinte, vai lá e toca nele. E você vai ver que ele realmente é fiel a mim. Meu amado, Satanás colocou o olho em Jó e viu. Às vezes a gente acha que Satanás não está de olho em nós. Apesar de ele não ser onipresente, nem onisciente, a turma dele é grande. Mas sabe que a turma dele é 1/3 do exército do Deus vivo e poderoso. É só 1/3. Se Satanás tem um demônio aí para te perturbar, Deus envia 10 anjos para te proteger. Mas não precisa muito não. Um anjo do Senhor já dá conta do recado. Meu irmão, quando Deus perguntou, ele logo respondeu. Quando eu olho esse texto, eu quero que você entenda algumas coisas. A primeira é que o inimigo, ele está de olho em você. O inimigo está te observando. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É muito ingênuo você pensar que o inimigo não está de olho em você, mas ele está. Se tem alguém que ele quer derrubar, que ele quer afligir, esse alguém são os filhos de Deus. Mas não é para você ter medo, é só para você ser sóbrio e vigilante. Não tenha medo, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus Todo-Poderoso. Outra coisa é que Deus nos protege o tempo todo. Deus coloca uma cerca ao nosso redor. Eu fico pensando, eu estava fazendo essa mensagem quando Deus estava falando no meu coração, e eu fiquei me lembrando no tempo que eu fiquei afastado da igreja. Foram 12 anos. Chutando o pau da barraca, pisando no balde, pisando na jaca, tudo. Mas uma coisa eu fazia, olha, é só a misericórdia de Deus. Eu saía de um bar, embriagado, entrava dentro do carro, e eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, me leva para casa. Eu chegava em casa embriagado, botava meu joelho no chão
e orava. Eu não conseguia dormir enquanto não orar, nem que seja para dizer, Senhor, muito obrigado por tudo e porque o Senhor me trouxe em paz. Aconteceu muitas coisas comigo. Eu bati em carro várias vezes, eu passei na curva Tamburello, eu dei o nome daquela curva Tamburello, dormindo na direção, derrubei um muro. Eu quase cheguei na sala da mulher, a mulher estava assistindo televisão, quase. O carro acabou tudo, e eu só tive um corte aqui. Eu creio que mesmo naquele tempo, que eu estava longe dos caminhos do Senhor, mas pela misericórdia e porque Deus tinha um propósito na minha vida, Deus me guardava. Às vezes o carro acabava todo, a moto se despencava toda, e eu ainda ficava capengando. E na mesa do bar, quando alguém me perguntava, porque sabe como é, mesa de bar é futebol, política, religião e outras coisas aí. Mas quando chegava no papo de religião e diziam para mim, e aí, o que é que tu é? Eu digo, eu sou crente. Eu estou afastado, mas um dia eu vou voltar e vou me batizar. E eu vou parar de beber. Passou 12 anos. E esse dia se cumpriu. E pela misericórdia de Deus, mesmo ali, Deus estava me guardando. E não deixou, eu arrebentei esse meu lado, é todo torto, eu tive 6 fraturas na perna, eu passei 6 meses com gesso, eu andava assim com um patins. Era para eu ter perdido a minha perna. E do mesmo jeito que eu sofri um acidente, depois de alguns anos, um amigo meu, que eu voltei em Recife, ele perdeu a perna com a moto. Estava ele lá sem perna. E aí a gente fica pensando, eu quero te dizer que Deus está nos protegendo o tempo todo. Mesmo quando você não é fiel, Deus é fiel a você. Você não se arrebenta o quanto muitas vezes merecia, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e esse é o motivo de nós não sermos destruídos. Outra coisa que eu olho nesse texto e eu vejo é que os bens materiais, as riquezas, os títulos, a posição social, não nos protege do ataque do inimigo. Não nos protege. Jó era o homem mais rico, não conseguiu. Na riqueza dele, o dinheiro dele, os bens dele, os servos dele, não conseguiu parar Satanás. Porque não para. Você cantou que a sua confiança está em Deus. Você não pode confiar no braço forte do homem. Você não pode confiar no Egito, porque o Egito não é Deus, é homem. Você não pode confiar no teu dinheiro. Você não pode confiar naquilo que são os tesouros da terra, que enferruja, que a traça come e que se acaba. Você só pode confiar nesse Deus que é todo poderoso. E a quarta coisa que eu vejo é que a nossa fidelidade, ela não impede de ser atacado pelo inimigo. Você pode ser fiel o quanto você for. Não impede do inimigo te atacar, mas vai impedir dele te destruir. Essa é a verdade. Porque lá, no rei Ezequias, diz assim, depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, sitiou contra Ezequias. Meu amado, e você precisa ter esse entendimento. Lucas 22, 31 diz assim, Jesus dizendo para Simão, depois que eles voltaram ali do envio que saíram para evangelizar e pregar a palavra de Deus, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, tem tradução que diz, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Jesus disse, coitado,
Mas Jesus disse para ele: eu lhe digo, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Meu amado, você está entendendo o que está acontecendo nesses 2 textos? Satanás chega diante de Deus e diz assim: eu vi Jó. Mas preste bem atenção, imagina quantos bilhões de gente, de pessoas tem no mundo. Aí de repente Satanás chega diante de Deus e diz assim: você estava onde? Eu estava rodeando a terra. Ah, você viu meu servo Enoque, homem fiel? Vi. Oh, não podia ter visto o vizinho, o cara lá do outro lado, mas viu ele. É exatamente aquele que Deus perguntou. E esse texto mostra algo tremendo que você precisa entender. Deus permitiu que Jó fosse peneirado. Jesus não permitiu que Pedro fosse peneirado. Porque Deus sabia que Jó ia aguentar. E Jesus sabia que Pedro não estava pronto. Deus nunca vai permitir que você passe por algo que você não vai aguentar. Preste bem atenção. Tudo que Deus permitir que você passe é para te constituir. Eu estou falando que Deus permitir. Não é o que você inventa por sua conta e risco. Fora, na desobediência de Deus. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus permitir que você passe. Não é para te destruir. É para te constituir. Porque quando a sua vida está na mão do Senhor, Ele vai nos proteger. Ele sabe o que você suporta. Olha o que Deus diz, que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 12 e 13. Por isso, aquele que pensa em estar em pé, lembra de Pedro? Que pensou que estava de pé, que pensou que poderia ir para a cruz, que pensou que poderia aguentar uma peneirada de Satanás na vida dele. Veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além dos que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ah, mas se Deus está te espremendo é porque você pode, porque Ele quer tirar um óleo, Ele quer tirar algo. Se Deus, meu amado, Deus sabe, Ele sabe quem pode entrar na fornalha e glorificar o nome dEle. Ele sabe quem pode entrar na cova dos leões e glorificar o nome dEle. Ele sabe quem pode passar por uma prisão e louvar na prisão e glorificar o nome dEle. Ele sabe quem pode ser perseguido e glorificar o nome dEle. Ele sabe quem pode ir para a cruz e glorificar o nome dEle. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a esperança e a confiança no Deus dele. Ah, Jó desejou morrer? Amaldiçoou o seu nascimento? Sim. Jó fez muitas perguntas a Deus? Sim. Jó para ele foi muito difícil aquilo? Imagina, Jó perdeu os filhos, os bens. Foi difícil? Foi. Mas ele permaneceu, louvando e adorando ao Senhor. Ele foi até o fim, e Deus restituiu tudo em dobro na sua vida. Meu amado, existe uma proteção espiritual de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a tua casa, os teus bens, o teu trabalho. E existe uma proteção de Deus contra os inimigos que Satanás coloca para te perseguir. Aqueles que te perseguem, aqueles que desejam o teu mal, aqueles que maquinam o teu mal, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, não sei onde é. Mas Satanás sempre levanta alguém para perseguir, para nos parar. Olha o que o Salmo 124 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
Israel que diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e as torrentes teriam passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido no trabalho, eu estou sendo perseguido na faculdade, eu estou sendo perseguido. O Senhor vai te livrar, porque Ele é a tua proteção. Davi entendia muito disso. Então, você tem esse entendimento, Deus te protege dos inimigos o qual Satanás levanta para te perseguir. Segunda proteção de Deus em nossas vidas é a proteção das armadilhas e dos ataques de Satanás. Tenha essa certeza que Deus é aquele que nos protege. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o laço que está escondido? Sabe aquela coisa que muitas vezes tem aparência de coisa boa, mas é uma armadilha de Satanás para te fisgar? Deus está te livrando disso em nome de Jesus. E você precisa pedir a Deus sabedoria e discernimento. Você precisa pedir discernimento em tudo que você for fazer, no teu trabalho. Você precisa pedir discernimento a Deus para que Ele abra os teus olhos espirituais e você não caia em laços de passarinheiro. Ele o cobrirá com as suas asas, o sol, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você acabou de cantar isso. A palavra de Deus é proteção e escudo pela tua vida, na tua vida. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Tem pessoas aqui que estão sendo atormentadas à noite, pela ação do inimigo. Conversei com uma pessoa esses dias, ela disse: eu tenho um pesadelo todos os dias. Eu digo, você precisa orar, você precisa repreender o terror noturno que vem te perturbar. Porque se você levanta 3 horas da manhã para orar, e Deus pode até te acordar, quando eu acordo entre 3 horas e 5 horas da manhã, eu sei que Deus quer que eu ore, e eu vou orar. E eu durmo tarde, 1 hora, 1h30, 2 horas. Esses dias eu fui dormir 2 horas, 4 horas da manhã eu me acordei. E eu, Senhor, voltei de férias, mas eu ainda não estou totalmente recuperado. Eu preciso. E não conseguia dormir. Eu levantava, eu orava, eu tomei uma água, e aí eu deitava e ficava orando, ali deitado, daqui a pouco dava 5 horas, nada. Aí eu levantava de novo, aí me ajoelhava, orava, aí daqui a pouco 6 horas, aí Meg levantou para fazer a leitura bíblica com as mulheres, aí eu digo, agora eu vou dormir, e nada, 7 horas, nada, 8h30, começou a dar um soninho. Eu disse, Senhor, eu já orei por tudo que eu podia, eu já acabou a lista, eu quero que o Senhor quer, fala, eu não tive pesadelo. E eu orando, 8h30, quando deu 9h30, eu acordei, não dá mais. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se você está sendo atormentado nos teus sonos, em nome de Jesus, você clame essa palavra, Senhor, o Senhor me livra do terror noturno, da flecha que voa de dia, em nome de Jesus.
A palavra de Deus é para a gente orar e clamar a Ele no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, no dia da nossa alegria, no dia dos desafios. A palavra de Deus é para nós clamarmos a Ele. Não tem coisa melhor do que você orar a palavra de Deus. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você disse, fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te guardem, para que guardem você e todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e mostrarei a minha salvação. Aplauda ao Senhor. Mas todos esses livramentos, ele exige algo de nós. E o Salmo diz, você precisa fazer do Altíssimo a sua morada. Você precisa se colocar embaixo das suas asas. Você precisa confiar, você precisa se apegar a Ele com amor, com fidelidade, com confiança. Ele nos dá a receita. Pastor, e nós podemos perder essa proteção? A palavra de Deus diz que nós perdemos essa proteção, essa cerca, esse muro que o Senhor coloca para nos proteger, sai da nossa vida em duas situações. Pelo menos eu só encontro duas situações na Bíblia. A primeira é quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós queremos viver uma vida de pecado, quando nós queremos viver uma vida de iniquidade, essa proteção sai de nós. Olha o que diz Isaías 5 e 6. E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será poldada nem carvada, mas crescerão nelas espinheiros, ervas daninhas. Também darei ordens às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. A vinha era o povo de Deus. E Deus está dizendo, vocês estão me desobedecendo, vocês me desobedeceram, vocês estão vivendo em iniquidade, então eu vou tirar a cerca que está protegendo vocês. E aí, quando Deus tira a cerca, o caldo engrossa. Então, meu amado, saia da tua vida de pecado. Te arrepende hoje, se você saiu dos caminhos do Senhor. Você que está em casa nos assistindo. Se você está vivendo uma vida de iniquidade, essa noite é noite de arrependimento e conserto. Se você deseja essa proteção de Deus completa na tua vida. Em segundo lugar, quando Deus tem um propósito, como foi com Jó. Deus tinha um propósito. E Deus permitiu. Deus tirou a cerca e disse, agora você toca em tudo que ele tem, mas não pode tocar nele. E Satanás começou a tocar. Levou os bois, os camelos, as jumentas, os servos, os filhos. Deus disse, pode tocar. Não, eu não acredito que ele só me ame pelo que aquilo que eu tenho dado a ele. Eu conheço o coração de Jó. Ele não vai me envergonhar. Mas Satanás, você vai ser envergonhado através da vida de Jó. E Satanás foi lá. Deus queria levar Jó a outro nível. Não é por acaso.
A cerca muitas vezes sai de alguma área da nossa vida porque Deus tem um propósito. Então, se eu não estou em pecado, às vezes está acontecendo coisa errada. Olha, eu acho que era 2011, 2011 eu já estava aqui, 2010. Eu passei por uma situação que eu dizia, Senhor, me diz onde é que eu estou pecando. Senhor, me diz onde é que eu estou errando. Senhor, não acredito que isso está acontecendo, parece que não tem saída. E eu comecei a orar, eu jejuava, e parece que Deus ficava em silêncio, e aí uma vez, uma amada nossa, me convidaram para um culto de libertação na igreja, e o pastor, um pastor amoroso, um pastor de revelação, um pastor, e aí quando acabou o culto, eu digo, eu vou nessa fila. Esse pastor vai, Deus vai falar com ele. Ele vai dizer o que é que está acontecendo. E aí, quando chegou a minha vez, eu disse, pastor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E eu quero que o senhor ore por mim. Estava eu e a Meg. Ele colocou a mão e começou a chorar. Chorava. Chorava, chorava. E eu chorava. E eu comecei a chorar também. Eu digo, opa, ô Senhor, agora o Senhor falou. Lá vem a revelação, agora eu vou saber. E ele chorava. E no final do choro ele disse assim, é Deus. Vão em paz, é Deus. Deus está levando vocês para outro nível. Então eu sabia que não era pecado, eu sabia que não era iniquidade, era Deus. E quando Deus faz algo, Ele não faz para nos destruir, mas para nos levar para outro nível. Ele tirou a cerca por um tempo. E eu entendi, e quando eu estava fazendo essa ministração, eu me lembrei, e quando a gente está passando por essa situação, não adianta você orar e dizer, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Não vai, porque é Deus. Satanás diz assim, eu só estou fazendo o que Deus permitiu. Não sei qual é o motivo, porque ele mesmo disse, sem motivo. Não tem motivo para Jó viver isso. Mas ele permitiu e eu estou doidinho para fazer. É só nesse momento que você não pode repreender a Satanás. Quer dizer, poder pode, mas... é a mão de Deus. É a mão de Deus. Havia permissão de Deus. Ele teria que adorar o Senhor. Quando você está passando por algo que Deus está permitindo, só tem uma coisa que você pode fazer: adorar ao Senhor em todo o tempo. Adore ao Senhor. Pode jejuar, pode clamar, mas adore ao Senhor em todo o tempo. Senhor, eu te adoro. Olha o que aconteceu. Jó 42, 1, 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu. Jó disse: eu conhecia o Senhor, eu estava cheio de dinheiro, eu estava cheio de bens, de servos, eu era o maior do Oriente.
Mas eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar. Mas depois de 41 capítulos, no último já disse: agora eu entendi. Agora os meus olhos te veem. Eu só conhecia o Senhor de ouvir. Terceiro lugar, quando uma pessoa não tem o Senhor como seu único Deus e Salvador, ele fica totalmente vulnerável aos ataques do inimigo. Como você constrói essa cerca de proteção na tua vida? Pastor, mas a gente pode construir essa cerca de proteção de Deus, uma proteção espiritual de Deus na nossa vida? Podemos. E eu coloquei aqui em primeiro lugar com aliança. Quando você tem uma aliança com Deus, quando você faz essa aliança com Deus, quando você está embaixo da sombra do Altíssimo, quando você anda em fidelidade, em intimidade, em temor ao Senhor, você está construindo uma cerca de proteção. Aquilo que nós lemos no Salmo 91, mas eu quero ler para você o Salmo 33, 16, diz assim, e essa versão não está NAA, está NTLH, que diz assim: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os seus soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém, é o Senhor Deus que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conservam com vida. Você constrói essa cerca de proteção quando você é aliançado com esse Deus Todo-Poderoso e você é fiel e teme, confia no amor dEle na tua vida. Deus protege os filhos, aquele que guarda a aliança. Segundo lugar, existe uma proteção na unidade. Você reparou como Jó tinha uma unidade com seus filhos? Como os filhos tinham uma unidade, né, os irmãos um com o outro. Há uma proteção na unidade. Há uma proteção na unidade do corpo de Cristo. Há uma proteção de Deus sobre a tua casa quando você está unido. A palavra de Deus diz que casa dividida não prospera, não subsiste. Quando você está aliançado, alinhado com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, há uma unidade. Quando você está aliançado com a tua igreja, com o corpo de Cristo, eu não dependo de você, você não depende de mim, mas eu preciso de você. Eu preciso da tua oração, eu preciso do teu abraço, eu preciso te ajudar. A unidade traz uma proteção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Jó era um homem que ele promovia essa unidade. Seja aquele que promova a unidade, porque na unidade há uma unção de proteção de Deus nas nossas vidas. E Satanás vai fazer de tudo para quebrar esse laço de unidade na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na tua igreja. A unidade é algo poderoso. Mateus 12, 25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você está em unidade? Na tua casa? Você está em unidade? Silêncio. Estão pensando? Estão anotando aí? Você que está em casa nos assistindo, dá um glória a Deus aí no chat. E aqui o povo está tenso. Mas daqui a pouco vai melhorar. Eu creio,
Vocês estão no culto de libertação. Se está tenso é porque está sendo liberto em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é um mel quando está na boca, mas é um amarga quando chega no ventre. E é aí que está causando efeito. Terceiro lugar, você constrói com ofertas no altar. Meu amado, esse momento que você sai do teu lugar e que você coloca uma oferta no altar de Deus, é poderoso. Quando você está na sua casa e você levanta um momento de ofertar a tua vida no altar de Deus, é poderoso. A oferta, ela é uma arma de guerra, é uma arma de aliança, é uma arma protetora. Eu posso passar a noite, eu posso fazer uma série para você de não sei quantos meses falando da proteção de Deus através da oferta no altar. Quantas histórias na Bíblia falam sobre essa proteção? A viúva, a sunamita, Ana, eu saio contando aqui, Isaac, Abraão, Jacó. Oferta no altar. Vocês lembram quando Davi fez o censo? Quem lembra desse texto? Deus disse para ele: não faça o censo, Davi, não queira saber o poder bélico que você tem, não queira saber quantas pessoas tem no teu exército, não queira saber para que teu coração não se encha e você passe a confiar. Não, porque até hoje não importa quanto tem no teu exército, quantos homens de guerra você tem, quantas armas de guerra você tem, a tua vitória vem de mim, Davi. E Davi vai lá, é um texto que diz que Satanás citou o coração dele, ele contou o censo. E ele fez um censo. Levanta o censo aí, de quantos homens eu tenho. E aí veio uma praga. 70 mil homens de Davi caíram por terra. Mesmo aquilo que vem de Deus, não vai. Davi podia pegar todo o exército dele, botar assim, fazer uma barreira. Com escudo, lança, espada. Pode vir, praga. Não segura. Não segura. E aí, o profeta visitou Davi e disse assim: o que é que você quer? Ele se arrependeu. Você pode escolher 3 castigos, Davi. Cair nas minhas mãos, na mão do inimigo. Eu nem lembro o outro. Ele fez: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. E aí veio a praga. Mas aí Davi teve um entendimento e ele disse assim: eu preciso entregar uma oferta ao Senhor. E aí ele foi para a eira de Araúna. Quando ele chegou lá, Araúna viu o rei e disse: o que é que você quer? Não, eu quero colocar uma oferta, um holocausto. Não, então toma a terra, toma a aparelhagem, toma os bois, tudo que você quiser eu te dou. Davi disse: não, eu quero comprar. Porque eu não posso entregar ao Senhor algo que não me custe nada. E lá no versículo 24 diz assim, de 2 Samuel, verso 25. Davi edificou um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável com a terra e a praga cessou no meio de Israel. A oferta, novamente, levantou o muro de proteção espiritual sobre o reino de Davi. Jó fazia isso. Jó entregava oferta pelos seus filhos. Sabe o que é que eu entendo? Quando Deus disse assim: pode tocar em tudo que Jó tem. Qual foi a primeira coisa que Satanás tocou? A primeira, a segunda, a terceira? Não. Da primeira etapa, a última foram os filhos. Jó tocou nos bois, Satanás tocou nos bois, nos camelos, nas ovelhas, tudo.
Por quê? Me fala por quê. Sabe por quê? Porque Jó era um homem de oferta. E se Satanás tocasse nos filhos dele primeiro, Jó corria, pegava um boi, 10 boi, 300 boi, e levantava um altar de oferta ao Senhor. Você pensa que Satanás é burro? Não. Não é. Tanto que no final do livro, quando Deus pediu para que os amigos de Jó levassem uma oferta, os amigos de Jó levem 7 novilhos para Jó, ele vai orar por vocês, porque eu não aceito a oração de vocês. Eu vou aceitar a oração dele. Oferta no altar. Ele levanta uma proteção espiritual sobre a tua vida. Em último lugar, essa proteção espiritual ela é levantada quando você é grato. Quando você louva o Senhor, adora o Senhor, você tem uma vida de oração. Você não é um homem nem uma mulher que murmura diante das lutas, diante dos desafios, mas você permanece íntegro até o fim. Jó permaneceu íntegro. Quando Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os servos, lá no primeiro capítulo de Jó, 18, diz assim, também, essa foi a última, depois dos camelos, dos bois, dos servos, também este vinha falando quando veio o outro e disse, os filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Não apareceu aí, né? E disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nesse momento, diante de perder, imagina você perder 10 filhos. Você está lá no teu escritório, daqui a pouco chegou, teus bois foram embora. Teus camelos foram embora. Tuas vacas foram embora. Teus servos foram... Esse embora é exterminado. Aí no fim, teus filhos foram embora, Jó. Saía um, chegava outro. Com a boa notícia. No final de tudo, Jó disse, vou adorar o Senhor. Não é fácil. Meu amado, isso aqui não é para qualquer um, não. Não é. Não é para qualquer um fazer isso. Adorar ao Senhor sem murmurar em meio às tribulações. E não é tribulaçãozinha, não. Não é tribulaçãozinha. Perder tudo. Da noite para o dia. Adorar, confiar em Deus nas tribulações, constrói uma cerca de proteção sobre você. Isso poucos conseguem. Da segunda vez que Satanás toca, ele vem para tocar na saúde de Jó. Sua esposa mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, mas ele não fez. Jó 2:1 diz assim, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante dessa segunda etapa, diante do Senhor, veio Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Não sei por que não está aparecendo aí. Acho que o pessoal lá dormiram. Então o Senhor perguntou a Satanás, ou vocês estão prestando atenção aqui, no culto? Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou, meu servo Jó?
Você tirou tudo dele. Você arrebentou com a vida dele financeira, você arrebentou com a emoção, com os filhos, você tirou tudo dele. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Você, quando lê a palavra, você preste atenção nos detalhes. Sem motivo. Então Satanás respondeu: agora eu quero ir no osso. Pele por pele. O homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, pegou o caco de barro para ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Meu amado, Satanás foi até o último limite. Satanás foi até o osso. Mas Jó permaneceu confiando no Senhor. Satanás foi envergonhado. Porque se Satanás estava indo até o último limite com Jó, Jó estava indo até o último limite com Deus. Jó disse: você vai até o último limite comigo, eu vou até o último limite com Deus. Eu quero te dizer, meu amado, que há um chamado de Deus para sermos reparadores de brechas, levantadores de muro, como Neemias, restaurador de Jerusalém. Ezequiel 13:5 diz assim, quando Ezequiel está lá, Deus estava dando a ele uma visão dos falsos profetas, ele diz: vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. Era isso que Jó estava falando. Era isso que Jó estava construindo diante de tudo. Satanás estava sendo envergonhado, porque Deus estava dizendo para ele: você está vendo? E no final de tudo, olha aqui. Jó, ele foi um homem que ele foi um reparador de brecha, um levantador de muro na sua vida, na sua casa, na sua família. Uma cerca espiritual, meu amado, é uma muralha de proteção de Deus na sua vida. Uma cerca espiritual é para aqueles que creem e confiam nele. Deus deseja ser uma muralha de fogo. Eu gosto disso. Todas as vezes que eu oro, eu digo: Senhor, seja uma muralha de fogo ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor dos meus filhos. Quando a gente ora ali na sexta-feira: Senhor, seja uma muralha de fogo ao redor dessa igreja, desse bairro, em nome de Jesus. Envia os teus anjos e cerca esse lugar como uma coluna de fogo, Senhor. Zacarias 2, 4, 5 diz assim: quando Deus dá a ele uma visão de um anjo, de um homem medindo Jerusalém, ele diz: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e animais que haverá nela, pois eu serei a muralha de fogo ao redor dela. Diz o Senhor: eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Meu amado, ore assim: que Deus seja uma muralha de fogo na tua casa, que Deus seja uma muralha de fogo no teu bairro, que Deus seja uma muralha de fogo ao redor dos teus filhos, da tua família, dos teus negócios, do teu trabalho. Senhor, seja essa muralha de fogo, em nome de Jesus, que se o inimigo tocar, ele vai torrar. Se ele lançar uma flecha, não vai passar, porque existe uma muralha de fogo.
Meu amado, uma muralha espiritual, que mesmo que você não possa ver, mas o inferno vê. Olha, eu quero te dizer que se o Senhor não acampasse os anjos dele ao teu redor, ao meu redor, quando a gente saísse daqui, a gente estava frito. Eu lembro que um dia eu saí daqui da igreja de um atendimento, era 7 e pouco, e aí eu estava indo para casa, passei o barriguinho e entrei naquela rua ali do cemitério Iguaçu, e eu estava indo lá, daqui a pouco, eu digo, atropelei uma capivara, um monstro que saiu dessa mata. Não tinha como, foi na curva assim, ó. Quando eu botei a cara na curva, quando eu olhei o vidro quebrado, e um cara jogado. Ele tinha uns 110 quilos. Ele veio de bicicleta descendo a ladeira com tudo. E ele entrou na contramão, porque ele veio com tanta velocidade que ele não podia fazer a curva. E aquela rua ali é estreitinha, só dá 2 carros. E ele me pegou exatamente na curva. Acabou com a frente do meu carro toda. A cabeça dele estourou o capacete no para-brisa, assim, arrebentou. Estourou até o pneu dianteiro. Tudo, tive que trocar tudo. Gente, eu desci do carro, o cara estava lá. Buf. E aí a Meg estava orando em casa, quando eu estava orando em casa, eu liguei para ela, eu disse, Senhor, e ela disse, Senhor, protege ele e tal, para esse cara não aconteça nada com ele. E aí a Meg orou e disse assim, Satanás, você não toca no meu marido. Ele disse, eu não toco nele, mas eu toco naquele que está na frente dele. E aí eu desci do carro, fui falar com o cara, aí você está bem e tal, você está, olha, deixa eu orar por você, e os amigos dele chegaram tudo, aquele monte de gente de bicicleta. Eu avisei para ele que um dia isso ia acontecer, porque ele toda vez vai descer nas ladeiras, ele pega a contramão, e não sei o quê. Eu digo, aconteceu. E aí eu fui orar por ele, e eu lá estava orando, aí daqui os amigos dele chegaram, e você é o quê? Você é evangélico? Você é o quê? Eu digo, eu sou pastor. Ah, logo viu, você nem se preocupou com o seu carro, está aqui se preocupado com ele. Eu digo, fazer o quê? Não tem o que fazer no carro. Ó, orei, tal. O cara estava desviado da igreja. Já fazia não sei quantos anos. E aí eu tive que acompanhar ele, orar pela vida dele. Passei semanas conversando com ele, e aí, você está bem? Está bom? Ó, pastor. Aí no final ele disse assim, pastor, eu voltei para a igreja. Eu digo, tu volta. Morava, sabe onde ele morava? Onde é que é essa galera? De São José dos Pinhais. Eu digo, meu amigo, volte mesmo, porque você quase foi para a fita. Satanás quase. Mas Deus colocou uma muralha assim no meu para-brisa. Hoje é noite de você declarar, meu amado, e clamar ao Senhor, que Ele seja essa muralha de fogo na tua vida. Que Ele ponha essa cerca, em nome de Jesus, que Ele não retire a mão dEle sobre você, nem da sua vida, nem da sua família, nem do seu trabalho. Ora, Senhor, seja essa muralha de fogo, em nome de Jesus. Meu amado, Deus fez isso na vida de Jó. A cerca que Deus tirou, Deus colocou de volta. Jó 42, para a gente encerrar, já chamo os levitas para cá. Diz assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um deu dinheiro, um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó,
mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina. A segunda, aí o nome, aí você que vai ter filha. A segunda, Késia. Késia é. A terceira, Querem, Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais de 140 anos e viu os filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim, Jó morreu após uma longa velhice. A cerca voltou para a vida de Jó. Meu amado, eu quero orar com você. E eu estava vendo essa palavra e eu me lembrei. Uma vez eu contei a história aqui, de uma historinha que eu vi, que uma criança estava lendo uma revista de um super-herói, e ele estava lá, vendo a primeira página, o super-herói apanhando do bandido, e ele foi para a segunda, e o super-herói só apanhava, e ele foi para a terceira, para a quarta, e ele já estava angustiado, e ele disse, não aguento mais, eu vou lá para o final. E quando ele chegou lá no final, o super-herói tinha destruído o inimigo. E aí ele voltou para a página que ele estava lendo. E quando ele via, toda vez que o super-herói apanhava, ele dizia, se você soubesse do que eu sei. Se você soubesse como vai terminar essa história. Você não estava assim. De repente, hoje você está passando por dificuldade, por lutas. Você está sendo atacado pelo inimigo na tua vida. Você que está em casa também, eu quero te dizer, se você soubesse o que Deus já preparou para a tua vida no final. Se você soubesse. Muitas vezes Deus não fala. Imagina se Deus dissesse para José, eu te dei um sonho, você vai ser governador. Mas olha, você vai ser escravo, a caminhada ia ser diferente. Olha, Abraão, eu te chamei, eu disse que você ia ter um filho, mas eu não disse que você ia esperar 25 anos. Davi, eu te ungi rei, mas eu nem te falei que Saul ia te perseguir, querer te matar, você ia ter que passar muito tempo no deserto, ia para a caverna da Adulão, eu ia levantar uns 400 loucos para ser o teu exército. Davi ia dizer, Senhor, não dá para pular e ir lá para o final, para o trono. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você lá no final. De repente agora você não estaria lamentando, chorando, nem murmurando, você estaria louvando e adorando ao Senhor. Porque Jó não sabia como ia acabar. Mas Jó confiou no Deus que protege. E lá no Salmo 46, 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Já quero convidar você a ficar em pé. Socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Versículo 10 diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estava hoje pensando nessa ministração e eu acho que, e me veio aquela música lá da Maria Massal, e eu comecei a escutar ela umas 10 vezes, eu só não liguei para a Aline porque ela ia dizer, mas agora, pastor, eu disse assim, se você não cantar, eu canto. Eu aprendi uma estratégia, hoje Eliezer é uma bênção, eu vou dar até um beijo nele.
Eu disse, Eliezer, eu quero uma música para domingo à noite. Ele fez, não sou eu, mas já escolheram as músicas. Eu disse, mas vê se eles conseguem, ainda é sexta. Eu não sei, pode estar difícil. Eu disse, diz a eles, se eles não cantarem, eu vou cantar. Não, agora a gente canta de todo jeito. E eu estava lendo esse texto e essa história, eu fiquei me lembrando que eu acho que Jó cantou quando ele adorou. Te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder. Vão cantar, eu quero cantar. Se não cantar, eu canto. Eu quero orar por você. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto, Canta, igreja, chegará ao fim. Diga isso. O Senhor está. Deus me incomodou para orar por duas pessoas que estão aqui. E antes de vocês vierem para cá, que eu quero orar por vocês também, eu quero chamar a Didi aqui. É a primeira pessoa. E a segunda pessoa que eu vou orar é você de laranja. Eu quero que você venha aqui na frente. A Didi pode ficar aqui e você pode ficar aqui. Você precisa de uma palavra, de uma direção de Deus. Você chegou aqui e você está... Olha, eu nem preciso dizer. Na verdade, se eu fosse você, eu já estaria aqui na frente. Eu já teria saído do meu lugar faz tempo. Porque quando eu quero que Deus faça algo na minha vida, eu me jogo diante dEle, eu me derramo diante dEle. Eu não dou sossego enquanto Ele não faça. Foi muito difícil o que Jó passou, mas Deus estava com ele e ele tinha certeza no coração que Deus iria fazer. Adore ao Senhor nesse momento. Coloca a tua vida, se coloca de joelho, ora ao Senhor, fica em pé, faz do jeito que você quiser. Ore ao Senhor. Diz, Senhor, eu estou aqui e eu sei que o Senhor vai agir. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos, eu quero orar por você. Olha, se você precisar de uma oração específica no final do culto, você pode procurar essas jovens aí, que estão com jaleco, são ministras de libertação. E você pode, se você não conseguir falar com a gente, você pode procurar elas, elas vão orar por vocês, né? Se você, quando chegar no culto, antes de começar o culto e precisar de oração, você pode procurar um ministro de libertação e ele vai estar orando por você em nome de Jesus. Se você precisar de atendimento, você liga na secretaria, marca o atendimento com a gente, nós vamos te atender em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Deus está neste lugar. Eu creio que Deus fez grandes coisas na tua vida, porque Ele é Deus e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Satanás só vai até onde Deus permite. Aonde Deus permite. Porque a última palavra vem do Senhor para a tua vida. Então levanta as tuas mãos e declara, pede, Senhor, que o Senhor seja uma muralha ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor da minha família. Começa a declarar ao redor do meu trabalho, que o Senhor seja uma muralha. Levanta essa muralha de fogo, de proteção, em nome de Jesus. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em Ti, eu confio no Deus Todo-Poderoso. Agindo o Senhor, ninguém vai impedir na minha vida, Pai. Declara, começa a louvar a Deus e declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Louva, declara, pede ao Senhor.
clama a Ele, abre a tua boca, não fica parada, abre a tua boca e louva. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos, Pai, diante do teu altar. Senhor Deus e Pai, aqueles que também estão em casa nos assistindo, que eles sejam visitados pelo teu poder e pela tua graça. Senhor Deus e Pai, eu sei que o Senhor está agindo aqui. Eu sei que o Senhor levantou um muro, uma cerca de proteção sobre as tuas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei, Pai, que o Senhor levantou sobre a vida dos teus filhos essa proteção, e o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai fazer grandes coisas na vida do teu filho. Marca com o teu poder, marca com a tua unção, marca com a tua graça, Senhor, porque o Senhor é Deus. Faz, Senhor, a tua obra. Manifesta, Senhor, o teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos, dá a eles a força, dá a eles, Senhor Deus e Pai, o poder, a graça. Senhor Deus e Pai, não deixa que eles desistam, não permita que eles desistam, Senhor, mas que o Senhor seja, Senhor Deus e Pai, um muro de fogo ao redor deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a tua obra, manifesta teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu libero essa bênção da restituição, Senhor Deus e Pai, aquilo que o inimigo tirou, aquilo que o inimigo roubou, o Senhor vai restituir, em nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero despedir você debaixo dessa palavra e dessa unção. Faz assim com as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e o Senhor te dê a paz. Que o Senhor seja um muro ao teu redor, ao redor da tua casa, uma coluna de fogo ao redor da tua família, dos teus bens, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor traga sobre a tua vida a restituição daquilo que foi roubado, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo vocês, vão na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu amo vocês. Dá um abraço aí em quem está do teu lado, em nome de Jesus.